E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Essa é a primeira aula do caderno 6 de Geografia. Ela trata do assunto estrutura ativa da população. Na verdade, é um assunto que nós vimos em sala de aula e tal, mas dentro da proposta do conteúdo espiralado, não é bom que a gente dê uma detalhada nisso. Estrutura ativa, como vocês se lembram, é aquela questão da divisão entre PEA, PIA e PEI, né? População economicamente ativa, distribuída nos setores da atividade, primário, secundário e terciário. Também o setor primário, só para lembrar, né? Mais ligado à natureza, setor primário mais ligado àquela ideia de produção mineral, agropecuária, extrativista. O setor secundário é o setor da transformação, transformando então a natureza em mercadoria. Tá? E o setor terciário é o setor da distribuição, comércio e prestação de serviços. Aí nós temos que ver como que a nossa população se estrutura em função disso, né? Em função desses setores da atividade econômica. Inclusive também numa aplicação mais geral que acontece aí em vários países ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos dar uma olhada nessas ideias aí sobre a estrutura ativa da população. Para começar a nossa história, né? Lembrando, aula 19, caderno 6, Geografia. Vamos lembrar que essa estrutura se divide, então, em ativos, PEA, e inativos, PEI. Tá? População economicamente ativa, população economicamente inativa, certo? E tem a população em idade ativa, né? No caso do Brasil, hoje, acima de 16 anos, aí, as pessoas que podem trabalhar. A primeira coisa que nós temos aqui é a distribuição de pessoas de 10 anos ou mais de idade, então já considera, por exemplo, nessa estatística, as pessoas que têm trabalho infantil, etc. Se você notar, na faixa de renda mais baixa, até um salário mínimo, a maioria é mulher. À medida que as faixas salariais vão aumentando, a quantidade de mulheres vai diminuindo, tá? O que é um absurdo. Para começar, esse já é o nosso primeiro absurdo, né? A Constituição garante isonomia para trabalhos iguais, salários iguais. Não interessa se é homem ou se é mulher. Isso tem que acabar. Essa ideia de que a renda da mulher é apenas complementar é uma ideia ultrapassada. Que a mulher é mais cuidadora, que a mulher é mais isso, mais aquilo. Bobagem. Isso é desculpa para pagar mal para todo mundo. Todo mundo tem que ganhar bem. Segundo, vamos entender que o conceito de população economicamente ativa, né? É ali, pessoa que exerce uma atividade remunerada e por meio dela consegue a sua subsistência. Isso é a definição aí de população economicamente ativa, tá? Nós temos no Brasil, mais ou menos aí, uns 100 milhões de pessoas trabalhando, 100 e poucos milhões de pessoas na população economicamente ativa, e aqui, de novo, a distribuição por gênero, né? Vocês podem notar que a quantidade de homens e de mulheres permanece mais ou menos a mesma, né? A quantidade de mulheres, no entanto, aqui, um discreto aumento, né, da quantidade de mulheres trabalhando, tá? E a quantidade de homens também um discreto aumento, né? Nós podemos notar aí talvez um aumento até proporcional entre os dois, tá? Algumas mulheres, poucas, né? Geralmente aquelas um pouquinho mais idosas, estão apenas com os encargos domésticos, enquanto que a imensa maioria das mulheres hoje acumula a dupla jornada de trabalho. Apesar de acumular essa dupla jornada, e apesar, às vezes, de fazer trabalhos remunerados em artesanato, manufatura, costura, etc., a mulher ainda ganha menos do que o homem e ainda tem um papel social menos reconhecido pela sociedade. Tá? Quando você leva em consideração, por exemplo, o serviço doméstico, ele não é computado. Né? Eu peguei aqui algumas obras de arte aqui, né, do Flávio Scholz, né, que nos fala sobre o papel da mulher na sociedade. Ele retrata a mulher lavando roupa, retrata uma mãe com filhos, a mãe carregando flores, né,
mas na verdade a gente sabe que a vida da mulher não é assim. Essa romantização também não tem ajudado muito não, tá? Voltando a falar sobre essa estrutura sexual do trabalho, né? As mulheres então têm uma remuneração para o mesmo trabalho de 60 a 70% menor. A gente chega a falar até em feminilização de algumas profissões. Quanto menos a profissão paga, mais mulheres têm. Novamente, um absurdo, né? Basta lembrar quantos de vocês aí tiveram aula do primeiro ao quinto aninho com mulheres, quantos tiveram aulas com homens, e à medida que o tempo foi passando, até chegar no ensino médio, o número de homens dando aula para vocês foi aumentando. O magistério passou a ser visto apenas como, devido à sua baixa remuneração, né, como uma profissão feminina. Né? Hoje é a aula dos absurdos. Bem, uma outra questão a considerar também é o trabalhador informal, né, o subempregado, trabalhador precarizado. Hoje em dia a gente está usando até o termo uberizado. Tá? O próprio criador do Uber, lá, um alemão, falou que a ideia dele é a seguinte: é matar ou morrer. Não tem jeito. Tá? Ou você mata ou você morre. Ou você trabalha ou você morre de fome. É simples assim. Né? É a precarização para reduzir o valor, né, pago por essa mão de obra. O trabalhador precarizado, subempregado, enfim, né, é aquele que não tem carteira assinada, férias, 13º, previdência social, enfim, né? Férias remuneradas, já falei, enfim, não tem seus direitos assegurados, tá? Em caso de doença, etc. Né? Num caso como esse momento que nós estamos atravessando agora, né? Com a crise do coronavírus, esse trabalhador é o que está mais desamparado, né? É o trabalhador que precisa rapidamente de apoio emergencial do governo e é considerado inativo. Ele não aparece na estatística. Hoje no Brasil fala-se em termos de 15 milhões de pessoas que trabalham informalmente, com tendência a aumentar. Tá? Tecnicamente, a população economicamente inativa é composta por jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho, aposentados que já saíram e os trabalhadores informais que não aparecem nas estatísticas. Então, jovens enquanto estão estudando, pesquisadores, crianças aqui também, quando estão estudando, não são considerados ainda população economicamente ativa. Tá? Da mesma forma, os aposentados, né, independentemente da sua condição, desde aqueles de boa condição, até aqueles que precisam lá do BPC, LOAS, né, e às vezes nem isso conseguem acessar. Também aqui, novamente, os trabalhadores informais, né? Eu coloquei aí vendedores ambulantes, poderia ter colocado, hoje em dia, entregador de comida, né? Pessoal do iFood, etc., né? De pizzaria. Gente que tem que trabalhar, que tem que sobreviver, né? E que está numa situação complicadíssima. Aqui, né? Mais gente aí de população economicamente inativa, mais trabalhadores, trabalhadores, digamos assim, precarizados. Guarda isso, tá? Precarizados. Muito bem. A diferença entre quem trabalha e quem não trabalha é a taxa de desemprego. Esse desemprego pode ser medido de várias formas, quer dizer, pode ser refinada essa definição de várias formas. Tem, por exemplo, o desemprego estrutural. Aquele cara cuja profissão não existe mais, ou que ele foi substituído por uma máquina, ou que está mais rápido desse produto para acionar aquele profissional para consertar, enfim. Né? Segundo, é o desemprego conjuntural, quando o camarada sai de um emprego já para ir para outro, quando ele tira um ano sabático. Né? Então, temos aí um período sabático para melhorar sua formação, é o desemprego conjuntural, estrutural e conjuntural. E dentro do desemprego, tem também aqueles desesperançados, aqueles que nem procuram mais emprego. Esses nem aparecem mais na estatística também, no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, né, o CAGED. Tá? Desesperançados. Certo? Toda sociedade tem desemprego estrutural. Toda. Porque esse desempregado pressiona os caras que estão empregados a não pedir aumento, a não reivindicar mais, a reduzir, aceitar, reduzir as suas reivindicações, portanto, diminuir o valor pago pela mão de obra. Tá? Então tá aí, ó, o setor primário, que vocês já conhecem, isso faz tempo, né?
Aqui um cara pescando, então, pecuária, setores mais ligados à natureza. Setor secundário, setor da transformação da indústria, né? Pega a natureza e transforma em mercadoria. Setor terciário, setor da distribuição, setor do comércio, setor dos serviços, tá? A partir daí, você já pode começar a distribuir o tipo de país, né? Países plenamente industrializados, industrialização completa. São aqueles que têm, são aqueles países que têm maior parte da sua força ativa no setor secundário e terciário, né? Bem desenvolvidos, tem todos os ramos industriais, né? Depois, esses países têm pouca gente no setor primário. Por quê? Eles conseguiram um grande avanço na mecanização da agricultura, aumentando assim a produtividade. E as pessoas acabam indo mais para o setor secundário e hoje em dia mais para o terciário qualificado. Países pré-industriais, países subdesenvolvidos, né? Países de grande pobreza, países dependentes às vezes de um produto só, monoexportadores, tá? Sejam commodities de caráter mineral ou commodities de caráter vegetal. Países com industrialização anormal ou incompleta, né? São aqueles países que industrializaram só um determinado setor, uma determinada parte, né, do seu território. Tá? Geralmente, um ou dois setores não têm o ciclo completo de industrialização e as transnacionais acabam dominando, né, a atividade industrial nessas áreas. Tá bom? Essas então são algumas considerações a respeito aí dos países industrializados e da estrutura produtiva dentro dos países. Não se esqueça de fazer, então, primeiro, baixar o caderno de exercícios e o caderno do aluno, caderno 6, no caso do segundo colegial, segundo ano do ensino médio, e fazer os exercícios da aula, bem como os exercícios do caderno de exercícios. Lembre também que essas aulas todas você encontra lá no YouTube, né? O canal do YouTube São José Barrabelos, cursos preparatórios, tá bom? Resumo, né? Resumo também dessa parte, estrutura ativa da população. Estou sempre à disposição para falar com vocês por WhatsApp, por e-mail, me procurem. Boa sorte, fique com Deus. E namastê.